Voltei, pessoal, voltei com a crise do capitalismo, 1929. Nós estávamos lá na Revolução Russa e agora a gente atravessa quase o mundo para chegar na crise do capitalismo. Vamos entender o que aconteceu nos Estados Unidos. Olhem essas imagens com calma, dá um zoom aí no seu celular. Essa é uma imagem muito lembrada, tá? Você vê crianças, vou usar o meu inglês agora, né? Why can't you give my dad a job? Por que você não dá um emprego ao meu pai? A crise de 29 nos Estados Unidos, o chamado crash da Bolsa de Nova York, é uma crise muito engraçada. Por que engraçada? Eu vou te explicar. Não é uma crise que falta. É uma crise que tem muito. Você vai virar e falar assim, nossa, aquele supermercado ali do lado de casa está em crise. Você vai imaginar o seguinte, bem, se está em crise, ninguém está comprando. Essa é a ideia. A crise de 29 tem muito produto, mas ninguém compra. Tudo bem? Bom, vamos lá. Crise de 29. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte. Os Estados Unidos, pós Primeira Guerra Mundial, como é que ficou? Isso, muito bem. Os Estados Unidos foi o país que mais se deu bem com a Primeira Guerra Mundial. Sua economia, o seu lucro está lá em cima. Os Estados Unidos vai viver então um período que nós chamamos de The American Way of Life. E aí a representação é isso, a geladeira cheia. É um período então de consumo, de crescimento, de produção, de progresso. Os Estados Unidos vivem o estilo de vida norte-americano. Se torna a referência de capitalismo no mundo. Todo mundo olha para os Estados Unidos e fica... Caraca, quando crescer eu quero ser igual a ele. Olha lá, a euforia de 29. Marcas se aproveitam desse momento. A geladeira cheia, eu também acho bem bacana a geladeira cheia. Ou seja, olha só a euforia. Só que aí, pessoal, eu tenho que te ensinar o seguinte. O norte-americano, ele é um pouquinho diferente do brasileiro. Olha só. O norte-americano, quando você fala em investimento, ele é mais ousado. Ele arrisca nas bolsas de valores. Nós, brasileiros, somos conservadores. Se eu falar assim, você acabou de ganhar na loteria, você ganhou 20 milhões de reais. Muitos brasileiros pegariam esse dinheiro e colocariam na poupança. Bom, vou botar na poupança e nunca mais vou trabalhar. O norte-americano tem como característica pegar essa grana e investir. Comprar em ações, mercado de ações. Eu vou dividir essa aula no meio e depois eu falo do mercado de ações. Vou ver se eu falo agora ou falo depois. Bem, mas o que é o mercado de ações? É você arriscar. Você pega a grana, compra uma parte de uma empresa, né? Ou seja, visualize como se fosse uma pizza. Divide essa empresa em pizzas, nesses pedacinhos de papéis, que chamamos ações, e você compra uma parte dela. Se essa empresa lucrar, a sua ação sobe. Se ela cair, a sua ação deixa de existir. Então é um risco. Se ela quebrar, você não tem dinheiro nenhum. Tudo bem? Ah, Marcelo, eu quero investir meu dinheiro em ações. Você tem que ter 18 anos. Tá? A minha sugestão, né, você tem que estudar, tem vários tutoriais, investidores, mas, inclusive, tem até uma investidora capixaba bem conhecida, você pode procurar saber, mas tem que ter mais de 18 anos sem falar com sua família, tudo bem? A dica é investir em grandes empresas, porque é mais difícil uma empresa quebrar. Bom, e o que acontece? Só para que você entenda, deixa eu colocar nesse ciclo aqui, a economia, ela tem um ciclo. Olha que ciclo interessante. Ó, o trabalhador recebe salário, ele consome, tá? Quando a gente consome, a indústria produziu. Desculpa pela indústria. A indústria produziu. Porque o trabalhador está produzindo. Então, a indústria vende o produto, paga o seu funcionário, paga as suas contas, e aí a economia gira. Ó, a economia tem uma velocidade normal. Ela não pode fazer assim, porque é problemático, e ela também não pode parar. Ela tem sempre uma velocidade normal. Por exemplo, daqui a 2 semanas, praticamente, ou 3, teremos Dia das Mães. É um período que a economia vai gerar muito rápido, que é o segundo feriado que mais gasta dinheiro para presentear depois do Natal. No caso, é Natal e Dia das Mães. Então a economia vai gerar muito, tá? Só que se nós pararmos para pensar, vai acontecer o seguinte. Cara, eu vou tentar fazer o possível. As empresas norte-americanas investiram muito na produção. Porque na perspectiva capitalista, quanto eu ganho, mais eu quero. Então, os empresários norte-americanos investiram. Aí você fala, mas Marcelo, para quem que eles estão vendendo? Gostaria de lembrar que os países europeus estão em reconstrução. Estão justamente produzindo, na verdade, necessitando de comprar. Então, o mercado norte-americano, enquanto as indústrias produziam para este consumo.
E aí um ponto importante, a produção norte-americana já ultrapassava o consumo interno do país. Então necessitava do consumo externo, no caso os europeus. E o que vai acontecer? Esses países europeus, eles vão gradativamente melhorando a sua economia e se reconstruindo, até chegar um momento que eles vão olhar para o produto norte-americano e falar: I don't care seu produto, eu não quero mais o seu produto, porque agora nós temos o nosso. Aí você pega esse empresário que investiu toda a sua grana no produto e ele fala: oh my God, o que eu vou fazer com esses produtos? E aí o funcionário olha para o chefe e diz assim: ué, mas como é que ele vai pagar meu salário? E Marcelo, então a gente vai ter um problema nessa roda, porque a empresa investiu dinheiro no produto, o produto não foi vendido. Se não foi vendido, ele não paga suas obrigações, não paga o salário do empresário, no caso dos empregados. Ih, rapaz. E que crise foi essa? Pessoal, essa é a palavra-chave. Superprodução. Produziu muito e não teve mercado consumidor. Entende? Então, houve uma produção exagerada, não houve consumo externo e nem interno. Explode uma crise, porque o ciclo econômico vai sofrer um grande impacto. Tudo bem? Bom, depois você pode analisar, que também é mais uma representação, e aqui eu trouxe duas observações. A bolsa quebra. Aí você fala: mas Marcelo, por que a bolsa quebra? Porque, na verdade, as empresas que colocaram seus papéis nas bolsas de valores, de uma hora para outra, tiveram uma desvalorização tremenda e, consequentemente, não houve valor comercial. As pessoas não compraram, tentaram vender e não conseguiram. Vocês viram há pouco tempo, quando nós tivemos o problema da pandemia, a bolsa de valores caía muito rápido. Só que hoje existe uma tecla de segurança, sei lá, um botão de segurança, que eles apertam e interrompe as vendas para que não quebre. Tudo bem? Só que nesse período não aconteceu. A bolsa quebra. As empresas faliram. Aí você fala: interessante. Cadê aquela galera que comprou as ações? Deixa eu te contar. Você sabia que muitos norte-americanos hipotecam sua casa para comprar uma ação? Aí você fala: nossa, eu sempre vi hipoteca no banco imobiliário, nunca soube o que é. Hipotecar é pegar dinheiro emprestado no banco, colocar a sua casa como garantia para você investir. Investiam em ações, de repente essas ações, bum, quebraram. E aí, para não ficar muito corrido, porque uma vez que eu dei uma aula bem grande de Revolução Russa, eu vou parar aqui neste momento, na quebra, e no próximo encontro eu volto para terminar 29. Gostaria então que você lesse com muita calma o conteúdo, marcando os pontos principais, para a gente voltar na próxima aula. Tudo bem? Um beijo, fui, tchau!